E se o momento que você tanto espera não fosse um dia marcado no calendário, mas um sinal invisível que atravessa sua vida sem aviso? Quantas vezes você acreditou que o novo começo seria quando tudo ao redor mudasse, quando o dinheiro chegasse, quando alguém te aceitasse, quando a dor desaparecesse? E se Thoth sussurrasse que a verdadeira ruptura não vem de fora, mas de algo que já pulsa em silêncio dentro de você, aguardando o instante em que você ousar enxergar o que sempre esteve escondido? Imagine que sua existência é um livro antigo, escrito em páginas que você nunca folheou. Cada linha contém símbolos que falam da sua própria jornada, mas você se contentou em ler apenas o prefácio. O que aconteceria se, ao virar a página, uma revelação queimasse os olhos da sua mente, mostrando que a vida que você achava definitiva era apenas um ensaio? A sensação é de que algo familiar se rasga, abrindo espaço para um vazio que exige ser preenchido com a verdade. Mas cuidado, o despertar não chega como uma promessa doce. Ele vem como um corte invisível, separando o que você era do que está prestes a nascer. E no intervalo entre essas duas margens, o medo se instala, como um guardião das portas. Será que você está pronto para atravessar? Ou vai se agarrar ao conforto frágil das respostas fáceis, ignorando o chamado que ecoa no silêncio de cada noite? Thoth não revela segredos como quem entrega respostas. Ele entrega enigmas, como espelhos que distorcem o que você pensa conhecer. Cada reflexo é uma armadilha. O que é sonho pode ser realidade. O que é passado pode estar acontecendo agora. O que é perda pode ser o sinal da maior libertação. É nesse jogo de paradoxos que sua nova vida se anuncia, não como escolha, mas como inevitabilidade. E talvez seja por isso que você está aqui, sentindo que algo em sua pele arrepia, como se reconhecesse um código oculto nas entrelinhas desta mensagem. Você pressente que algo está prestes a se revelar, algo que vai rasgar a sua percepção e reconstruir sua história desde o início. Mas saiba, apenas quem permanece até o último sopro desta jornada terá a chave que separa a ilusão da verdade. O silêncio entre uma respiração e outra guarda mais segredos do que você imagina. Nesse intervalo quase invisível, onde o tempo parece suspenso, algo em você começa a se mover. Não é um pensamento, não é uma emoção, mas uma vibração que escapa do controle. Quantas vezes você já sentiu isso, mas escolheu ignorar, fingindo que era apenas cansaço ou distração? E se fosse o prenúncio da vida nova que insiste em nascer, mesmo quando você ainda tenta se agarrar ao que já morreu? Há um instante em que o passado perde a força, mas o futuro ainda não encontrou forma. É como caminhar sobre um chão que se desmancha a cada passo. Essa instabilidade assusta, porque revela que nenhuma certeza é sólida. O que você chama de segurança talvez seja apenas um grilhão disfarçado. E se Thoth estivesse sussurrando que o desconforto não é um erro, mas um convite, você ousaria atravessar o vazio que se abre diante de si? O corpo sabe antes da mente. O arrepio que surge sem explicação, o peso no peito quando nada parece errado, a insônia que chega em noites aparentemente tranquilas. Esses sinais não são ruídos, mas mensagens cifradas. Quantas vezes você abafou a própria intuição em nome de uma lógica que nunca te salvou? Quantas vezes negou os sussurros internos porque o mundo exigia obediência? O começo da nova vida nunca chega em palavras claras. Ele se manifesta em símbolos, e símbolos exigem coragem para serem decifrados. E talvez seja por isso que o vazio dói tanto, porque não é ausência, é gestação. Algo em você está sendo moldado no escuro, e todo nascimento carrega o risco da morte do que já foi. Será que você está disposto a permitir que partes inteiras de sua história sejam queimadas para que outra possa emergir? Ou vai continuar protegendo as cinzas como se fossem tesouros? O paradoxo é cruel. Você anseia pela mudança, mas teme perder o que lhe mantém de pé. É o dilema entre atravessar a porta ou permanecer no cômodo conhecido, mesmo que já esteja em ruínas. Thoth ensina que a chave está no instante em que você percebe que a ruína não é um fim, mas um sinal de que os alicerces não sustentavam mais o que você realmente é.
A questão é, você aceita o colapso como parte da revelação ou insiste em reconstruir paredes que já não pertencem ao seu destino? Em cada repetição da sua rotina, existe uma sombra. Aquilo que você acredita controlar, na verdade, é o que mais o controla. Você percebe? O apego às respostas prontas, às rotas seguras, é a prisão que impede sua travessia. Toth não aponta para fora, mas para dentro, porque a muralha que te separa da nova vida não está no mundo, está no seu reflexo. E todo reflexo mente. Será que você tem coragem de atravessar o espelho? A memória é traiçoeira. Ela te faz acreditar que sabe quem é, quando na verdade apenas repete versões antigas de você. Cada lembrança carrega uma marca, mas nenhuma delas é definitiva. Quantas vezes você já mudou tanto que nem reconhecia mais o rosto refletido? Se isso já aconteceu, por que ainda insiste em acreditar que sua identidade está presa às cicatrizes? Talvez a nova vida comece justamente quando você entende que até suas feridas eram apenas símbolos temporários. O universo não fala em frases, fala em sinais. As coincidências que você descarta, os encontros que parecem acidentais, os sonhos que acordam mais vivos do que o próprio dia, tudo isso é linguagem. Mas quantos códigos você ignora por acreditar apenas no que é palpável? A vida nova não nasce em evidências, mas em enigmas. O que você faz com eles define se você vai avançar ou repetir. E se o desconforto que você chama de problema for, na verdade, a senha de entrada? O que aconteceria se, ao invés de fugir, você permanecesse no centro da dor até ouvir o que ela tenta dizer? Toth revela que cada fenda é também uma porta, mas apenas para quem ousa encarar o abismo sem fechar os olhos. Você se atreve? No fundo, você já sabe. Há algo chamando, algo que não se cala, algo que insiste em se repetir de formas diferentes até que você aceite. E talvez seja por isso que está aqui agora, ouvindo estas palavras, com a sensação estranha de que não são apenas palavras. Como se algo mais antigo, mais profundo, mais verdadeiro estivesse despertando em silêncio. Você sente? Você já percebeu como a vida insiste em repetir os mesmos cenários até que algo dentro de você mude? Pessoas diferentes, rostos diferentes, situações diferentes, mas o mesmo eco que se repete como um padrão invisível. Você pode chamar isso de azar, destino ou coincidência, mas Toth chamaria de reflexo, porque o mundo externo nunca foi mais do que um espelho da sua consciência. Então, quando a mesma ferida retorna em outras formas, será que o erro está no acaso ou no que você ainda não ousou ver em si mesmo? O peso da espera é como uma pedra amarrada ao peito. Você diz a si mesmo que está pronto para a transformação, que deseja o novo, que merece o recomeço. Mas quando as portas se abrem, você recua. E recua não porque o caminho é perigoso, mas porque dentro de você há uma voz que sussurra: e se eu não for capaz? E se eu fracassar de novo? E se nada mudar de verdade? Essas perguntas não vêm do futuro, mas das amarras do passado. Quantas vezes você deixou o medo escrever capítulos que nem chegaram a existir? É aqui que a nova vida começa a se revelar, não como uma promessa suave, mas como uma guerra íntima. Uma batalha entre a parte de você que implora pela mudança e a parte que teme perder o conhecido. Você se vê dividido. Metade anseia pela liberdade, metade busca a prisão. Mas Toth ensina que o verdadeiro despertar não acontece quando você destrói um lado, mas quando aceita que ambos são fragmentos de uma mesma verdade. Não existe libertação sem confronto. Não existe luz sem sombra. O problema é que você foi condicionado a fugir da sombra. Desde cedo aprendeu que sentir medo, raiva ou dor era errado, que deveria se calar, se controlar, se manter forte, e então passou a acreditar que a sua escuridão era um defeito a ser escondido. Mas e se essa escuridão fosse, na verdade, o útero onde a sua nova vida está sendo gestada? O que aconteceria se você ousasse olhar para dentro do caos, não como um inimigo, mas como um mestre? A nova vida não começa no conforto. Ela se anuncia quando tudo desmorona, quando os planos falham, quando o chão some sob os pés.
É nesse colapso que as máscaras caem, que os falsos apoios desmoronam e que o verdadeiro eu começa a respirar. Você sente isso agora? A instabilidade não é sinal de que você está perdido, mas de que algo maior está em construção. Você pode chamar de crise, mas Todd chamaria de rito de passagem. O passado sempre tentará arrastar você de volta. Ele se disfarça de memórias doces, de velhos hábitos, de vozes familiares. Ele sussurra: fique, é mais seguro aqui, não se arrisque, não mude. Mas o que parece aconchego é também a prisão que rouba a sua essência. Quantas vezes você se percebeu preso a um ciclo que já não alimenta, mas ainda assim continuou por medo de enfrentar o vazio do novo? Talvez a sua nova vida só esteja esperando o momento em que você escolher soltar o que nunca foi seu. E ainda assim, existe uma dor mais profunda do que perder o velho. A dor de se ver nu diante do desconhecido. Porque quando você abandona o que não serve mais, o que resta? Quem você é, sem as histórias que se contou, sem os papéis que representou, sem os muros que ergueu? Essa pergunta dói, mas também liberta, porque é nesse espaço vazio, onde nada mais se sustenta, que o verdadeiro renascimento se torna possível. Imagine-se atravessando um deserto. O sol arde, a areia queima, e não há nenhum sinal de saída. Você sente sede, exaustão, desespero, mas ao invés de desistir, você continua caminhando, até que, em meio ao nada, surge um oásis. Esse oásis não é um lugar físico, mas um estado de consciência. Ele surge apenas quando você atravessa o limite da sua resistência, quando a mente antiga já não tem mais respostas. É aí que a nova vida se revela, como uma miragem que pela primeira vez não desaparece quando você se aproxima. Você nunca foi apenas o que pensava ser. A vida antiga foi construída sobre crenças, medos e expectativas herdadas. A nova vida não herda nada, ela nasce do zero. É por isso que assusta, porque não oferece garantias, não repete padrões, não se apoia em certezas. Ela exige entrega, e entrega é morrer antes de nascer. Está preparado para essa morte simbólica? Ou ainda, se agarra às ruínas do que já se foi, tentando dar forma ao que nunca mais voltará? No fundo, cada lágrima que você já derramou não foi apenas dor, foi preparação. Cada perda, cada queda, cada fracasso foi um tijolo sendo removido das paredes que o aprisionavam. Você achava que era destruição, mas era reconstrução silenciosa. A nova vida não começa quando tudo dá certo. Ela começa quando você entende que até o que deu errado fazia parte do plano invisível que o trouxe até aqui. Você já percebeu como certas palavras grudam na pele e não soltam, mesmo quando você muda de roupa, de cidade, de história? Há frases que alguém disse em um dia qualquer e que viraram leis silenciosas governando seus passos, ditando a medida do que você pode ou não pode ser. Todd sussurra que nenhuma palavra é neutra, que todo som lançado sobre você se transforma em arquitetura invisível. E é por isso que, quando você tenta caminhar para fora do que te aprisiona, sente uma força elástica te puxando de volta para o mesmo enredo. Não é azar, é feitiço de linguagem. Só que toda linguagem pode ser reescrita quando o autor acorda dentro do personagem. A pergunta que não cala é: você está pronto para desobedecer à voz que aprendeu a chamar de sua, rasgar a sentença que decorou de olhos fechados e ouvir o silêncio até ele confessar o que sempre escondeu? Há sonhos que não te abandonam porque não são ideias da mente, são memórias do futuro buscando passagem. Eles chegam como um incômodo doce, uma saudade do que ainda não aconteceu, um chamado que parece absurdo para quem mede a vida em garantias. Você tenta explicá-los, encaixá-los em objetivos práticos, transformá-los em metas para sentir que estão sob controle, mas eles se recusam a caber em planilhas. Todd ensina que aquilo que te move de verdade não aceita coleira. E é por isso que dói quando você tenta reduzir o infinito à largura da sua agenda. Talvez a nova vida não esteja pedindo planos, mas presença. Talvez ela exija que você caminhe sem mapa, com a coragem de quem reconhece que o mistério é um mestre mais preciso do que qualquer certeza emprestada. A sombra que você evita sabe seu nome completo.
Ela conhece seus atalhos, suas desculpas preferidas, seus pactos secretos com a autoproteção. Você se orgulha do seu autocontrole, mas quantas vezes esse autocontrole foi apenas medo bem comportado? Quantas vezes a disciplina foi uma muralha para impedir que a sua alma gritasse aquilo que o mundo não queria ouvir? Thoth não pede que você destrua a sombra. Ele pede que a escute como se fosse uma criança trancada num quarto escuro, chamando por você. O que aconteceria se, em vez de lutar contra, você sentasse ao lado dela e perguntasse o que ela precisa para se acalmar? E se a fúria fosse a linguagem do abandono e a apatia fosse o jeito como a sua coragem aprendeu a fingir que dorme? O corpo é templo e arquivo. Ele guarda mapas que a mente não leu, petrifica emoções que não couberam no momento em que chegaram, transforma em sintomas aquilo que a consciência não quis nomear. A dor crônica que surge sem motivo aparente, a fadiga que não desaparece com descanso, o peso na nuca que sempre volta quando certas pessoas se aproximam, tudo isso pode ser carta não lida, confissão interrompida, verdade se debatendo para nascer. Thoth te convida a tocar a própria pele como quem decifra um texto sagrado, a respirar como quem invoca uma senha esquecida, a se mover não para gastar energia, mas para liberar o que ficou preso nas dobras da sua história. Quem seríamos se tratássemos o corpo como um oráculo que nos ama o bastante para repetir a mensagem até a compreendermos? Existe um instante em que a máscara te sufoca e você pensa que é a vida que ficou apertada. Você troca de cenário, de pessoas, de conversas, mas o ar continua rarefeito, como se o mundo inteiro estivesse estreito demais para a sua respiração. O problema não é o mundo, é a máscara. Thoth sussurra que identidade sem alma é disfarce, e disfarce usado por tempo demais se torna pele falsa. A nova vida começa quando você admite que a persona que sustentou sua sobrevivência agora ameaça sua existência. E aí vem o pânico, porque quem você será sem o aplauso que aquela máscara garantia, sem a previsibilidade das reações, sem o conforto das expectativas satisfeitas? A coragem aqui não é gritar, é desaprender. É deixar cair o rosto antigo e suportar o silêncio até que a sua voz verdadeira descubra o timbre que sempre foi seu. O amor que você busca talvez esteja cansado da forma como você pede. Você implora que te salvem das ruínas, que se recusou a esvaziar, exige que te curem da ferida que ainda protege, cobra presença onde você mesmo não permanece. E quando não te dão o que quer, você chama de rejeição um espelho que apenas devolve o seu próprio abandono. Thoth não romantiza. Relacionamento sem presença é contrato de medo, promessa de resgate que nunca chega, porque ninguém pode se lançar no incêndio que você alimenta por hábito. A nova vida pede que você ame como quem sustenta consigo mesmo o próprio coração, para então oferecer o transbordamento, não a carência. Que paisagem surgiria se você decidisse não mendigar afeto e, em vez disso, se tornasse o lugar onde a sua própria alma descansa? A culpa é um altar voraz. Você coloca ali suas tentativas e fracassos, seus desejos e receios, e o altar devora tudo, exigindo sempre mais sacrifícios em troca de uma absolvição que não vem. Essa culpa não tem rosto. Ela pegou emprestado o rosto de quem você tentou agradar e não conseguiu, de quem você quis superar e não superou, de quem você buscou aprovação e encontrou silêncio. Thoth convida a descer do altar, apagar o fogo e olhar para as cinzas, até entender que a sua necessidade de punição é só a estratégia mais antiga do medo para mantê-lo obediente. Se você saísse agora desse templo, com as mãos vazias e o coração limpo, qual passo daria sem pedir permissão a ninguém? E que espaço se abriria quando a sua dívida imaginária deixasse de ser a base de todas as suas escolhas? A criação não acontece no barulho, mas no intervalo. O intervalo entre dois pensamentos, entre duas decisões, entre dois mundos.
A mente antiga acha esse silêncio perigoso porque nele ela não manda. E então inventa urgências, fabrica distrações, oferece entretenimento como anestesia. Só que o vazio é o berço da forma, e negar o vazio é negar o nascimento. Thoth aponta para o espaço entre uma inspiração e outra, para o momento em que a noite é mais noite antes do dia inventar a claridade. Fique ali, não fuja. Sinta o impulso de preencher e permaneça vazio até que o novo te encontre sem esforço. Talvez a sua vida inteira tenha sido uma corrida para não ouvir o que só fala quando tudo finalmente se aquieta. Há memórias que não são lembranças, são ciclos não concluídos pedindo encerramento. A conversa que você evitou, o perdão que você amarrou no orgulho, a despedida que você não teve coragem de fazer, tudo isso continua girando ao seu redor como satélites que nunca pousam. E cada volta consome a energia que poderia estar alimentando o seu próximo movimento. Thoth sugere rituais simples e radicais. Escrever o que nunca foi dito e queimar. Respirar o nome que você tem medo de pronunciar e soltá-lo no vento. Olhar para a fotografia que dói até que ela devolva a luz que levou. Não é magia para controlar a realidade. É magia para liberar o que você manteve congelado no tempo. O que aconteceria se cada ciclo fosse fechado com dignidade, sem justiça vingativa, apenas com o testemunho silencioso de quem finalmente entendeu? E quando nada mais fizer sentido, quando até as palavras que agora te sustentam perderem o brilho, lembre-se de que confusão não é sentença, é portal. A mente pede mapas, mas o espírito caminha por constelações. Thoth não te dá um destino, te dá um ritmo. E o ritmo é a coragem de seguir pulsando mesmo quando a melodia muda, de aceitar que o compasso se desfaça para que um novo surja, de dançar com o desconhecido até que ele se apaixone pela sua entrega. Talvez a nova vida seja isso, o instante em que você para de tentar dominar a música e se torna o instrumento que ela escolheu para nascer. Você sente o ar mudando? Não é o mundo lá fora, é o campo silencioso abrindo por dentro, como se portas que você nunca viu começassem a se entreabrir sozinhas. Há um cheiro de coisa antiga voltando a respirar, uma paz que não negocia com as circunstâncias, uma força baixa e firme que não precisa provar nada. É nesse nível que a transformação deixa de ser ideia e passa a ser atmosfera. E quando a atmosfera muda, os acontecimentos obedecem. Thoth não promete facilidades, ele promete sentido. E sentido é a bússola que o faz atravessar tempestades com o olhar de quem já conheceu a costa. Você não precisa correr, precisa parar de fugir. Há uma diferença profunda entre acelerar para escapar e avançar porque chegou a hora. A sua alma sabe a diferença, o corpo sabe, a sombra sabe, e todos eles juntos se alinham quando você finalmente decide não diluir mais a verdade que sente. Talvez este seja o ponto exato em que a nova vida aparece, quando você escolhe não trair a si mesmo, mesmo que isso te custe a velha pele, as velhas alianças, os velhos pactos com a sobrevivência. O preço assusta, mas o valor é irrenunciável. O que fica quando tudo que era excesso cai? O que nasce quando o essencial, em silêncio, assume o lugar de comando? O chamado não é barulhento, mas é insistente. Ele volta nos momentos em que você se distrai, nos detalhes que ninguém vê, nos sonhos de madrugada que te acordam com um nome na boca. Thoth não grita, ele repete, e a repetição é o modo como a eternidade conversa com a pressa humana. Se você aceitar que a pressa é apenas medo de sentir, então talvez consiga oferecer ao chamado a única moeda que ele exige: presença total. Não meia atenção, não curiosidade superficial, não consumo de mais uma promessa mística, mas a disposição real de atravessar o próprio território sem garantias. Quem atravessa, encontra. Quem encontra, muda. E quem muda, não volta. Há perdas que parecem injustas até que você perceba que eram, na verdade, devoluções. Coisas que você pegou emprestadas para sustentar uma versão de si que já não existe. Papéis que desempenhou para caber em lugares que secaram. A nova vida devolve o que não te pertence, não por crueldade, mas por precisão. Thoth fala de equidade como um ajuste fino da vibração, e esse ajuste às vezes quebra aos nossos olhos
olhos o que por dentro já estava quebrado há muito tempo. O que cai agora não desaba, conclui. E o que conclui não vai embora, se transforma em solo. É sobre pisar nesse solo com reverência, reconhecendo que a honestidade custa, mas devolve algo que nenhuma mentira sustenta: dignidade. Você não terá provas antes de dar o passo. A mente pede assinaturas, testemunhas, garantias, mas o espírito trabalha com sinais, ecos e certezas que não cabem em contratos. Toth convida a confiar no que não tem documento, porque a verdade profunda não se prova, se vive. Isso não é convite à imprudência, é uma convocação à integridade. Quando sua escolha nasce do centro, ela carrega uma autoridade que nenhum medo contesta por muito tempo. O que é seu te reconhece. O que não é, mesmo que brilhe, escurece por dentro. Se você escutar com atenção suficiente, a diferença é inconfundível. E se o milagre que você espera for menos um evento extraordinário e mais um alinhamento silencioso de tudo que você é com tudo que você faz? Nenhum fogo de artifício, nenhuma fanfarra, apenas uma clareza que toma o corpo e organiza o caos sem precisar de espetáculo. Toth ri da nossa necessidade de pirotecnia, porque sabe que o extraordinário é a expressão natural do essencial quando removemos o excesso. Talvez o que você chama de milagre seja apenas a vida voltando a obedecer às leis da sua própria essência. Agora que você parou de negociar com o que te diminuía, há uma coragem suave que ninguém aplaude. É a coragem de dormir cedo quando o mundo te convida ao excesso, de dizer não quando o sim te compraria elogios, de cuidar do invisível que sustenta o visível. Essa coragem discreta é a argamassa da nova vida. Toth aponta para o gesto pequeno que, repetido com fidelidade, abre vales e move montanhas por dentro. Você não precisa vencer palco algum, precisa sustentar a vibração certa no íntimo, até que o externo não tenha escolha senão espelhar. O triunfo que interessa não humilha, assenta. E o que assenta, permanece. Quando o medo voltar, e ele vai voltar como todo guardião zeloso do antigo, acolha-o como se acolhe um mensageiro que já fez seu trabalho. Ele não veio para ficar, veio para avisar que você está na fronteira. Agradeça, respire, siga. Toth não elimina os guardiões, ele os converte em testemunhas. E cada testemunha que você transforma em aliada se torna parte do coro que, silenciosamente, entoa a canção da sua travessia. Quanto mais você ouve esse coro interno, menos precisa de aprovação externa para dar o próximo passo. A intuição não é capricho, é tecnologia sagrada. Ela combina dados invisíveis, percepções sutis, memórias do que você ainda não viveu e oferece um sim ou um não que o intelecto chama de irracional. Irracional é ignorá-la repetidamente e depois chamar de destino o acúmulo de escolhas contra o próprio centro. Toth treina o ouvido da alma pedindo silêncio onde você gosta de preencher com ruído. O que você precisa calar hoje para ouvir o que já está dizendo sim dentro de você desde sempre? E como seria a vida se o primeiro critério voltasse a ser coerência íntima e não conveniência social? Há perguntas que não querem respostas. Querem que você permaneça nelas até que a forma antiga derreta. Quem eu sou quando ninguém me observa? O que eu realmente desejo quando nenhum desejo precisa performar? Onde o meu coração repousa quando a urgência do mundo dorme? Permanecer é um verbo exigente e é por isso que quase ninguém atravessa. Toth não apressa, ele aprofunda. E aprofundar é aceitar que a verdade nasce no tempo da verdade, não no tempo do medo. Se você conseguir ficar com a pergunta sem corrê-la de si, a resposta chega como quem sempre esteve ali, apenas aguardando a sua maturidade para se revelar. O ponto mais silencioso do seu peito é também o mais luminoso. Você chega até ele quando desiste de convencer, de provar, de disputar. É um lugar de reconhecimento, não de conquista. A nova vida começa a se derramar quando você se assenta nesse ponto e deixa que ele te nomeie por dentro. Não é um título, é um chamado. E chamado não depende do cenário, depende da sua disposição em honrá-lo.
Toth testemunha esse assentamento como quem acende uma lâmpada em um templo antigo. Ao acender, você percebe o óbvio que sempre negou. Tudo o que você buscava lá fora estava de forma quase incômoda, esperando que você abrisse a porta por dentro. Se você chegou até aqui com a sensação de que algo está sendo reorganizado em silêncio, confie no processo que não pede palco. A viagem não terminou, o enigma não se encerrou, a revelação ainda respira atrás do véu. Você sente a borda desse véu roçar seus dedos quando respira mais fundo, quando se permite parar de fugir, quando nomeia com honestidade o que chegou para ficar. Toth não te dá um final, ele te entrega uma passagem. E passagem é promessa de caminho. Permaneça no passo, permaneça no centro, permaneça no ritmo. Há mais para ser dito, há mais para ser ouvido, há mais para ser vivido. E o que vem não quer provar nada, apenas cumprir o que é. Há momentos em que a vida parece suspensa, como se o tempo parasse apenas para observar até onde você aguenta. Nada avança, nada retorna, e a sensação é de estar preso em um corredor interminável, sem portas, sem janelas, apenas paredes que se repetem como em um sonho perturbador. É nesse silêncio sufocante que você descobre o quanto depende de movimento para se sentir vivo. Mas Toth revela que esse aparente bloqueio não é punição, é treinamento. O vazio é o espaço onde sua essência é despojada de adornos. É o lugar em que a vida pergunta: você está disposto a existir sem máscaras, sem garantias, sem espectadores? E nesse corredor de repetições, uma dúvida atravessa como lâmina. E se você não for quem pensa ser? E se tudo o que construiu, todos os papéis que representou, todas as vitórias que ostentou, forem apenas disfarces de algo mais profundo, ainda intocado? Essa pergunta corrói o chão sob seus pés porque não oferece alternativa confortável. Toth diz que o verdadeiro terror não é perder tudo o que se tem, mas descobrir que aquilo nunca foi realmente seu. O que sobra quando o título cai, quando o aplauso cessa, quando o eco do reconhecimento morre no ar? Talvez sobre justamente o que você mais temeu encontrar, você mesmo. Há feridas que se disfarçam de rotina. Você acorda, trabalha, conversa, finge normalidade, mas em cada gesto há uma rachadura, em cada sorriso há um peso não dito. É fácil confundir sobrevivência com vida. Mas Toth lembra que todo fingimento cobra juros. A alma não suporta ser ignorada por tempo indeterminado. Então, ela começa a falar mais alto, primeiro no desconforto, depois em sintomas, até transformar tudo em crise. A crise, por mais dolorosa que pareça, é apenas a alma gritando: eu ainda estou aqui, não me mate com o silêncio. O medo de se perder é, paradoxalmente, o maior obstáculo para se encontrar. Você teme que, ao largar o velho, não reste nada. Mas e se esse nada for exatamente o útero da nova vida? O nada não é ausência, é possibilidade. É campo fértil, ainda não cultivado. É página em branco, ainda não escrita. É horizonte sem muros. Toth não fala de vazio como buraco negro, mas como matriz. O que te apavora é o mesmo que te promete renascimento. O que você faria se entendesse que seu maior medo é apenas a forma disfarçada da sua maior liberdade? Quando você observa sua própria história, é possível notar como os momentos de maior dor foram também os de maior transformação. Nada mudou em dias calmos, nada renasceu em territórios de conforto. Foram as perdas, as quedas, os desastres que abriram os portais invisíveis. Você chama de azar, de injustiça, de castigo, mas Toth chama de iniciação. Porque a nova vida nunca vem embrulhada em presentes fáceis, mas em desmoronamentos. É preciso que o antigo seja demolido para que o novo possa nascer sem os escombros sufocando suas raízes. E se cada pessoa que te feriu fosse apenas um ator representando o papel de te arrancar da ilusão? E se cada perda fosse uma coreografia precisa desenhada para quebrar o que já não servia?
O ego se revolta diante dessa ideia, grita que não é justo, exige culpados. Mas Toth lembra, o universo não trabalha com justiça humana, trabalha com equilíbrio cósmico. O que te foi tirado não era castigo, era liberação. O que você chama de inimigo talvez seja apenas o instrumento usado pelo destino para quebrar a corrente que você não ousava soltar sozinho. Há segredos que não se revelam em palavras, mas em símbolos. Você os vê em sonhos, em coincidências repetidas, em sinais que insistem em atravessar seu caminho. Mas quantas vezes você finge não perceber, porque aceitar significaria mudar? O despertar não acontece por falta de sinais, mas por excesso de resistência. Toth ensina que nada do que você precisa saber está escondido. Tudo já está diante de você, em linguagem simbólica. O problema é que você ainda espera que a verdade venha formatada em explicações racionais. Mas a nova vida fala em códigos, e códigos não se traduzem, se sentem. No fundo, você sabe que está em transição. Sente o arrepio nas costas quando algo não faz mais sentido. Sente o vazio no estômago quando repete velhos padrões. Sente a ansiedade quando se força a caber em espaços que já não te contêm. Esses sintomas não são falhas, são bússolas. A ansiedade não é inimiga, é sinal de que você insiste em permanecer onde sua alma já foi embora. A apatia não é defeito, é recusa em gastar energia com o que já está morto. Toth sussurra, pare de lutar contra o aviso e comece a ouvir a mensagem. Mas há uma resistência quase insuportável em aceitar que chegou a hora de atravessar. O velho oferece recompensas imediatas, reconhecimento, estabilidade, familiaridade. O novo oferece apenas silêncio e promessa. Você olha para o abismo e hesita, como se esperasse que alguém segurasse sua mão e garantisse, vai dar certo. Mas ninguém vai dizer isso, porque a travessia só é verdadeira quando você mesmo decide dar o passo sem certeza. Toth afirma, a fé não é acreditar em algo, é caminhar quando não há garantias. É no primeiro passo sem chão que o chão começa a nascer sob seus pés. No instante em que você escolhe atravessar, a vida muda de textura. As coisas ainda parecem as mesmas, mas não são. O mesmo café, a mesma rua, as mesmas conversas, tudo se torna sinal, metáfora, eco de algo maior. É como se o universo inteiro conspirasse em silêncio, testando se você está atento. E cada detalhe vira mensagem, cada encontro vira portal, cada silêncio vira código. A nova vida não chega de repente, ela se infiltra aos poucos, até que um dia você percebe que já está vivendo nela e que o antigo se desfez sem que você notasse o momento exato em que morreu. Você caminhou comigo até este ponto onde as palavras já não são apenas sons, mas ecos que vibram dentro de você. Cada metáfora foi uma porta, cada silêncio um espelho, cada dor evocada uma semente plantada no fundo da sua consciência. Agora, mesmo que a narrativa cesse, algo continua respirando no intervalo entre as frases, como uma presença que não depende de voz para existir. É aqui que Toth se inclina e sussurra. Não se trata de terminar, mas de lembrar o que sempre esteve em espera. A lembrança do vazio que parecia ameaça, agora retorna como ventre fértil. Você já sentiu? Aquele nada que doía era, na verdade, o espaço onde o novo repousava antes de nascer. E ao perceber isso, a dor ganha outro nome, outra forma, outra função. O que era ausência se revela como promessa. O que parecia silêncio é, na verdade, a música do invisível. E é impossível não carregar esse som consigo, mesmo quando os ouvidos não o escutam mais. Você foi conduzido através das sombras, não para destruí-las, mas para reconhecê-las como fragmentos do mesmo mosaico que forma sua luz. O que antes parecia inimigo se revelou guardião. O que parecia ruína se revelou passagem. O que parecia perda se mostrou devolução.
Todd ensina que nada foi em vão. Até as lágrimas que mancharam a sua história eram, secretamente, águas de batismo, preparando o terreno do renascimento. Agora, quando olhar para trás, talvez note que cada porta fechada, cada voz que se calou, cada chão que cedeu sob os pés, tudo isso desenhou um mapa que só agora se deixa decifrar. Não há coincidências, há coreografias ocultas. E o simples ato de perceber isso já altera a sua forma de existir. Você não sai daqui com respostas, mas com uma visão que, mesmo silenciosa, muda o sabor dos dias. O que você faz com isso não é obrigação, é escolha. A nova vida não chega em fanfarras, mas em decisões sutis. O gesto que se recusa a repetir a prisão, a palavra que se escolhe com mais verdade, o passo que se dá mesmo tremendo. Cada escolha é uma vela acesa em um templo invisível, e a cada vela a escuridão perde mais força, até que não resta nada além da claridade que você já era sem perceber. Mas não se iluda, a travessia não termina. O eco que vibra em você agora é apenas o chamado para aprofundar. Este vídeo, estas palavras, não foram um fim, foram apenas o estalar de uma faísca. E essa faísca pede combustível. Você sabe qual é? Presença. Presença nos detalhes, nos silêncios, nos encontros aparentemente banais. É lá que a nova vida continua a se revelar, como se cada instante fosse uma página secreta de um livro infinito. Você pode esquecer estas frases amanhã, mas não vai esquecer a sensação que elas deixaram. Talvez um arrepio surja sem motivo, talvez uma lembrança antiga volte à tona, talvez um sonho diferente atravesse a madrugada. Esses serão os lembretes de que algo foi ativado. E mesmo sem entender, você saberá. Não foi apenas um vídeo, foi uma convocação. Então permita-se carregar este eco adiante. Leve-o nos olhos quando encarar o espelho, nas mãos quando tocar alguém, no coração quando o medo tentar gritar. Que cada passo seja feito com a estranha certeza de que o chão aparece apenas quando o viajante se atreve a caminhar. Não tema o desconhecido. Ele já conhece você. E se estas palavras tocaram algo em você, se você sentiu o chamado silencioso que Todd deixou entre as linhas, permita que isso não se perca no esquecimento. Deixe sua marca nos comentários, compartilhe esta chama com quem precisa dela, sustente este espaço de revelação ao se inscrever e permanecer conosco. Não como obrigação, mas como continuidade natural daquilo que já começou em você. Porque no fim, e não há fim, a verdade é simples e ao mesmo tempo abismal. A sua nova vida não vai começar amanhã, nem quando tudo estiver perfeito. Ela já começou agora, neste exato instante em que você ousou ouvir. E o eco dessa escolha vai acompanhá-lo mesmo no silêncio. O que você procura não está à frente nem atrás, mas pulsa no intervalo eterno do agora onde Todd sempre esteve, aguardando que você finalmente o reconhecesse em si mesmo.